Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o teu coração. Hoje, para você que ainda não me conhece, eu sou o pastor Josinaldo, aqui de Salvador, na Bahia, e estou aqui hoje para falar contigo da palavra de Deus, algo que eu gosto muito e para isso fui escolhido para pregar a palavra, para pregar o evangelho de salvação, para que todos possam ser alcançados por esta palavra, por este evangelho. Temos que cumprir o ide imperativo do Senhor Jesus, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, pois aquele que nela crê, crer no evangelho, crer na palavra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Estamos em período de quarentena, em período de coronavírus, cumprimento da palavra, as escrituras sagradas se cumprindo, e nós não podemos parar com a pregação do evangelho, e estamos aqui hoje para falar de algo muito, muito especial, que é a palavra de Deus, de um tema que eu tenho certeza que Deus vai falar contigo, vai tocar o teu coração. Amém? Nos preparamos aqui de forma improvisada, hoje a gente tem uma série de problemas, nós tivemos de áudio, de vídeo e de equipamento, mas logo a gente vai estar com tudo ok em nome de Jesus, mas a obra não pode parar, tá bom? Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida, dar início a esse trabalho, esse estudo bíblico. Seja bem-vindo, Deus te abençoe. Soberano Deus, eterno Pai, querido Senhor da glória, Deus santo, justo, poderoso Mestre, te louvamos, ó Deus, pela leitura da tua palavra, pela instrução da tua palavra, pela tua palavra conosco. Quero te agradecer, Senhor, porque aqui estamos para fazer aquilo que o Senhor mandou, levar a palavra. Deus bendito e justo, que aqui, Senhor da glória, nesta noite, através de quem está me assistindo, através de quem está me ouvindo, aquele que está com áudio, aquele que está com vídeo, seja abençoado por Deus de forma grande, através da ministração desse estudo. Deus querido, te peço que a bênção do céu desça sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o tema que nós vamos estudar é com uma base bíblica, claro, estamos estudando a palavra de Deus, temos que ter base bíblica. Nós queremos trazer para você algo de forma muito clara, eu quero falar pausadamente para que você me entenda, e óbvio que se você quer e tem acesso, mande as perguntas para nós estaremos respondendo as suas perguntas aí durante o culto, durante o seu estudo. Dá aquela paradinha, manda para mim a pergunta que eu vou estar pronto para lhe responder via o WhatsApp da gente, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa e o teu coração. Vamos ler a Bíblia? O tema nessa noite está aí: não procure coisas velhas. Nós sabemos que tem muita gente procurando coisas velhas em dias modernos, pessoas procurando coisas antigas em contemporaneidade, como estamos vivendo o nosso tempo, século 21, e muita gente procurando coisas em séculos passados. Precisamos viver coisas novas e esquecermos as coisas velhas. Amém? Não procure coisas velhas, nós temos um tema, e esse tema será dito comigo, com você. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí comigo, no livro de 2ª Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, na 2ª Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 17, é o tema que nós vamos prosseguir com você, tá bom? Vamos acompanhar na Bíblia Sagrada, 1ª Carta de Paulo aos Coríntios, 2ª Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Ele diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. Nós colocamos aqui para que você pudesse nos acompanhar o tema nessa noite. Vamos repetir o texto bíblico que diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram ou já passaram, eis que tudo se fez novo. Se a Bíblia nos diz, através do apóstolo Paulo, quando ele instrui ao povo em Coríntios, que coisas velhas é passado e coisas novas é o que se fez agora,
então significa que tudo que passou em nossas vidas é necessário deixar para trás. Muitas pessoas nos dias de hoje, nos dias de antigamente, em tempos primórdios, em tempos modernos, pessoas estavam buscando coisas passadas, como nós dizemos nos dias de hoje, procurando coisas no fundo do poço ou dentro do baú. Sabe quando nós estamos na igreja e alguém tira aquele hino bem antigo, e a gente diz assim, trouxe do fundo do baú? É porque se trata de algo antigo, de algo velho. E nós não podemos, como cristãos, viver em coisas do passado, viver em coisas velhas. A Bíblia está dizendo para nós, através do apóstolo Paulo, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, se eu estou em Cristo, nova criatura eu sou. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. É como se nós tivéssemos em nossa casa um vaso, comparado ao que a Bíblia traz para nós com relação ao comparativo de nós seres pessoas com o vaso. A Bíblia nos diz isso. Então, pode o vaso contender com o oleiro? Não, o vaso se quebra e ele faz um novo. Então, se nós somos vasos antigos velhos que não prestavam para nada, Deus fez o vaso, refez o vaso, pegou a coisa velha que era velho, tratou o velho como novo. Agora, Deus pegou isso que era velho, fez de novo, para que nós pudéssemos, então, nos tornarmos nova criatura. Então, se as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, significa que eu sou nova criatura. Eu tenho que ter um novo agir, eu tenho que ter um novo falar, eu tenho que ter um novo pensar, eu tenho que ter uma nova vestimenta, eu tenho que ter uma nova forma de me apresentar, eu tenho que ter forma para falar com Deus agora, eu tenho que entender Deus a quem eu sirvo, eu tenho que conhecer a Deus, eu tenho que buscar a Deus e eu tenho que saber qual é a real vontade de Deus na minha vida. Então, se eu tenho nova vida, se eu sou nova criatura, as coisas velhas já não me interessam mais. Tá certo? Eu sei que Deus vai falar contigo e a gente vai prosseguir com o nosso estudo em nome de Jesus. Amém? Vamos prosseguir com a palavra, que eu sei que você vai entender aquilo que Deus quer falar contigo. Vamos prosseguir. Deixando para trás. Se nós podemos deixar coisas para trás, essas coisas são as coisas que não servem mais para nós. Imagine só, se você tem em sua casa, sabe aquele dia que você faz uma faxina em sua casa e você diz assim, joguei um monte de coisa fora, não prestava mais, não é? É preciso nós entendermos o seguinte, eu sei que vou buscar algo novo para a minha vida, eu sei que vou tratar as coisas em minha vida, para fazer de mim, a cada dia, algo diferente. Então, se eu vou deixar coisas para trás, eu vou fazer uma faxina semanal na minha vida. Se eu vou deixar coisas para trás, vou fazer uma faxina semanal na minha vida espiritual. Eu preciso fazer uma faxina na minha vida espiritual. Se você não tem o hábito de fazer faxina na sua casa, então você não sabe o que é faxina. Mas todos, eu creio que na grande maioria, sabemos o que é faxina. Então, na sua casa, tem que fazer faxina. No seu ministério, tem que haver limpeza. Se eu moro numa casa muito suja, eu vou ter problemas. Eu preciso ter um mínimo de higiene, ou o máximo, que pode ser até exagerado por muitos, higiene, mas para mim, higiene nunca é demais. Então, eu acredito muito que você fazendo a faxina na sua vida espiritual vai deixar coisas velhas para trás. Então, o que eu fazia, não posso mais fazer. O que eu praticava, não posso mais praticar. Eu não posso procurar coisas do passado para continuar a minha vida no presente. Não posso. O que eu tenho que fazer é manter a minha vida no presente para o futuro. Se a minha vida vai bem espiritualmente, eu tenho que manter. Se ela vai mal, eu tenho que mudar.
Então, se a minha vida com Deus, estudando a Bíblia, falando da palavra, está indo bem, eu sei que está indo bem porque a minha vida vai gerar frutos. Se você é um cristão que não gera frutos, sinto muito. Tem alguma coisa ali errada com você. Porque cristão autêntico, verdadeiro, tem que gerar fruto. E eu sei que você gerando fruto, ou frutos, você certamente vai perceber que os frutos estão sendo gerados através da sua vida e você vai saber que está indo bem com Deus. Então tem que dar fruto, tem que gerar fruto, deixando coisas para trás. Vamos prosseguir, que eu sei que Deus ainda tem muito para falar com você em nome de Jesus. Deixando para trás. Queria que você acompanhasse conosco essa leitura, que você leia comigo de forma muito pausadamente, para que você pudesse entender, tá certo? O que é deixar as coisas para trás. Olha o que a gente vai entender, olha o que está escrito aqui, acompanhe comigo. O que devemos deixar para trás? Tudo o que praticávamos antes e desagradava a Deus, já não devemos fazer e nem praticar. Mentiras, fofocas, eita, lascívia, meu Deus, hein? E todo tipo de desejo mundano. Entenda bem, eu tenho que ter a real noção, entenda, eu preciso ter a real noção de tudo que eu faço. Então, se eu não estou deixando para trás a mentira, se eu não estou deixando para trás a fofoca, se eu não estou deixando para trás a lascívia, o que é lascívia, pastor? É o ato da sensualidade. Tem muita gente cometendo lascívia dentro das igrejas. Tem muita gente cometendo esse pecado aqui, ó, dentro da igreja. Indo para a igreja com roupa indecente, achando que não está cometendo pecado algum. Olha no espelho lá, está decotado demais, não é roupa para crente. Está desenhando demais, não é roupa para crente. Desenhou o seu corpo, que dá para ver de forma, como símbolo sexual, que hoje muitas mulheres e homens querem se colocar como símbolos sexuais. Se a lascívia está imperando na sua vida, o que é isso? Ato da sensualidade. É ser sensual. Então, se a sua roupa está sensual, homens e mulheres, não serve para você, olha no espelho. Se isso está sensual, então não veste, porque não é correto, é lascívia, tá certo? E todo tipo de desejo mundano. Falando da lascívia, como a gente falou ali, é necessário nós largarmos os nossos costumes antigos para vivermos em novidade de vida. Então, se eu tenho de Deus a transformação que eu li lá em Coríntios, eu tenho que ter a certeza plena de que eu vou mudar o meu pensamento. Se eu vestia uma roupa que era do mundão, eu não posso mais vestir essa roupa que era do mundão. Se eu vivia uma vida regalada de farra, de bebida, de tudo, não posso mais. Uma vez alguém me perguntou assim, pastor, é pecado beber? Claro que é pecado beber. É bíblico, a gente não pode beber, não pode contender com a bebida, não pode se embriagar de bebida forte, não pode provar de bebida que vai me trazer mal. Então beber é pecado, não pode. Então eu preciso entender, desculpa, que as coisas velhas passaram. E eis que tudo se fez novo. Eu tenho que ter certeza plena disso, tá certo? Então, mentira. Quem mentia antigamente não pode mentir mais. Ah, pastor, só mentira é uma brincadeirinha. Brincadeirinha que pode levar você para o inferno. Brincadeirinha que pode levar você para a condenação eterna. Então não se trata de brincadeira, se trata de coisa séria. Evangelho é coisa séria. A Bíblia, é coisa séria. Então você não pode viver uma vida de qualquer forma sem abandonar as coisas do passado. Fofoca, não pode. Fala mal do seu irmão, fala mal do seu pastor, fala mal da sua mãe, do seu pai, do seu irmão de sangue, da sua vizinha, do seu vizinho. Você não pode. Por quê? Porque isso não é de Deus. Vai ficar de fora, tá certo? Então, lascívia, fofoca, mentira, glutonaria. Ei, glutão não vai entrar no céu, não. Camarada jejuma de manhã até meio-dia. Quando é meio-dia, ele vai tomar café e almoçar ao mesmo tempo, porque ele vai comer o que ele comeria no café da manhã e vai almoçar, aí ele vai comer tudo junto. Não, eu não comi de manhã, então agora eu vou descontar. É pecado. Gula é pecado. Então, pelas mínimas coisas, muita gente vai ter problema. Então, a gente precisa entender
que o que eu fazia antigamente, eu não posso fazer mais, tá certo? Vamos prosseguir com o nosso estudo e eu sei que Deus vai continuar falando contigo em nome de Jesus. Vamos para o próximo assunto. Deixando para trás o que, pastor? Acompanhe comigo, tá certo? Que eu quero que você acompanhe aqui comigo. Isso que eu coloquei aqui, na próxima imagem certamente vai estar melhor. Essa imagem hoje não está boa, a gente improvisou aqui, mas você vai acompanhar comigo e vai entender. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício. Então, se a minha casa terrestre se desfaz, que muita gente tem medo de desfazer das coisas terrenas. Se desfazer, você vai ter um edifício construído por Deus. Uma casa não feita por mãos, mas eterna, nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é o céu. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 1 e 2. Então, Paulo vai dizer para nós o seguinte, que se eu me desfaço daquilo que eu construí, vamos dizer assim, no mundo, e essa casa vem abaixo, eu construí uma vida no passado regada a bebida, adultério, prostituição, farra, mentira, tudo que há no mundo. Tudo que há no mundo. Muito dinheiro jogado para cima, comprando coisas que não deveria comprar, usando o dinheiro de forma errada, tudo aquilo que eu tinha, eu usava de forma errada, construí um império dentro da mentira, dentro das coisas erradas. A exemplo, nós vamos pegar Zaqueu, na Bíblia, que a Bíblia nos conta, que Zaqueu encontrou com Jesus. Quando Zaqueu encontra com Jesus, Zaqueu vai dizer assim para Jesus, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir, mas não vou restituir de qualquer forma. Se eu causei algum problema, eu vou devolver quadruplicado. Então Zaqueu se desfaz. Zaqueu faz a demolição da sua casa terrena. Eu não estou dizendo com isso que isso é físico, que você vai jogar um trator em cima da sua casa, não é isso. Estou falando de vida espiritual. Então, se você tem a sua casa, a sua vida feita, no mundo espiritual, construída de qualquer forma, Zaqueu se desfez de tudo isso. E a resposta foi, hoje veio salvação a esta casa. Jesus disse, hoje chegou salvação a este lugar. Então, Zaqueu é um exemplo disso. Paulo fala disso aqui aos Coríntios, no capítulo 5 da segunda carta, que é o texto que nós lemos, do versículo 17 como base, e agora o versículo 1 e 2. Vamos prosseguir, que eu sei que Deus tem mais coisas para falar com você ainda, nos versículos 3 e no versículo 4 da carta de 2 aos Coríntios, tá certo? Leia comigo aí, abra a sua Bíblia, Você está com a sua Bíblia aberta aí? Versículos 3 e 4 da segunda carta do capítulo 5. Capítulo 5 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículo 3 e 4. Olha só o que é que Paulo continua dizendo para os Coríntios. Acompanhe comigo aqui, eu vou ler aqui na Bíblia, eu não preciso ficar virando, e você vai acompanhar com a gente aí, tá certo? Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, preste atenção nisso, que isso é muito importante para você interpretar, tá certo? Porque também, versículo 4, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Preste atenção nisso para você entender e não ficar com a sua mente frustrada com o texto. Paulo está dizendo que nós temos que nos esvaziarmos de todas as coisas terrenas para que este homem mortal dê lugar à vida. Deu para entender? Paulo está dizendo o seguinte, se nós não formos encontrados nus, Paulo está falando de tema espiritual, se nós não formos encontrados completamente desprendido de todas as coisas do mundo,
nós não vamos herdar a vida. A exemplo, Jesus encontra com o homem rico e diz para ele assim, olha, ele conversa com Jesus e o homem rico vai dizer, um jovem, diz assim, Jesus, o que faço para herdar o céu? Preciso de um lugar lá. Jesus vai dizer para ele o seguinte, vende tudo que tu tens, desprende o teu coração, dá aos pobres. Mas antes, Jesus disse para ele o seguinte, você precisa obedecer os mandamentos. Ele disse, isso eu já faço desde pequeno, eu já respeito e atento para a lei. Jesus disse, lhe falta alguma coisa. Se desprende, era isso que Jesus estava dizendo, se desprende o teu coração dos teus bens e terás um tesouro no céu. Aí o que é que ele vai dizer? Vende tudo que tu tens e dá aos pobres. O jovem rico sai das costas e vai embora. Por quê? Porque ele não se fez dessa forma. Não se desprendeu daquilo que Deus lhe manda desprender. É por isso que a Bíblia fala sobre a questão do rico entrar no reino dos céus. Mais fácil é um camelo entrar no fundo de uma agulha. Nesse aspecto não é o camelo animal, é o camelo uma corda grossa, aquelas cordas de navio que segura as embarcações, chama camelo. E é aquela corda que a Bíblia traz referência, que é mais fácil uma corda grossa entrar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no céu. Não está dizendo que rico não vai. Rico vai entrar no céu, mas é o rico que não tem o seu coração preso ao dinheiro. Porque a Bíblia diz para nós que onde estiver o teu coração, aí está o teu Deus. Aquele jovem tinha o coração dele voltado para o dinheiro, para as posses, para os bens. E Deus não queria isso da vida dele. Foi o que Jesus fez? Aconselhou. Ele foi embora porque o seu coração estava preso àquilo que ele possuía. Então Paulo está falando para nós aqui nessa carta aos Coríntios, dizendo que nós precisamos nos esvaziarmos, ficarmos completamente vazios, ficarmos completamente despidos das coisas materiais para dar lugar à vida. Essa vida que Paulo aqui se refere é a vida Cristo, que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então é essa vida aqui, que Paulo se refere quando diz que era necessário se desprender, ficarmos nus das coisas materiais para darmos lugar às coisas espirituais, tá certo? Vamos prosseguir. Eu espero que você esteja compreendendo muito bem esse texto. Deus vai te abençoar grandemente com essa palavra. Vamos lá? Deixando para trás, preste atenção, se o próprio Cristo não deixasse a glória para vir à terra, o que seria de nós? Eu vou deixar aqui uma pergunta para você. O que seria de você se Cristo não se esvaziasse da sua glória? O que seria de nós se Cristo não tivesse feito isso? Parou para pensar? O que seria de nós se Cristo não tivesse feito isso? Amém? Vamos prosseguir? Vamos prosseguir. Leia comigo Filipenses 2:7. Que aí você vai entender o que Paulo fala aos Filipenses com relação a esse texto, tá certo? Olha só, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Se Jesus não tivesse feito isso, esvaziou-se da sua glória para agora dar lugar a outra coisa. Jesus esvaziou-se da glória para se encher de forma humana. Se Jesus não tivesse esvaziado da glória, vou chegar aqui pertinho para você olhar para mim, Se Jesus não tivesse esvaziado da glória, ele não teria condições de se encher da forma humana. Porque entenda bem, se você quer colocar feijão num recipiente de 1 quilo e já tem 1 quilo de feijão, você coloca porque ele está vazio. Mas se você quiser colocar meio quilo de arroz, é impossível. Você vai ter que tirar o feijão para colocar o arroz. Se você só tem um recipiente, água, tá cheio, eu consigo fazer desse recipiente vazio, eu consigo. Mas se eu não consigo fazer desse recipiente que está cheio, colocar outra porção igual, vai ser impossível. Então Jesus esvaziou-se da glória dele
para poder se fazer homem e habitar entre nós. Mas esvaziou-se a si mesmo, se esvaziou por completo, tomando a forma de servo. Se ele estava no céu como Senhor, Filho unigênito de Deus, tinha que se esvaziar dessa condição para se fazer servo. Foi isso que Jesus fez. Então, se eu tenho que viver novidade de vida e não posso viver as coisas do passado, eu preciso fazer a coisa acontecer. Para isso, é necessário que eu vá se esvaziando da glória dos homens para ter em minha vida a glória de Deus, tá certo? Vamos descendo, que a gente vai caminhar e você vai entender em nome de Jesus. Olha só, não suscite o velho homem. Suscitar o velho homem, pastor? Sim, não suscite o velho homem. Suscitar o velho homem é reviver as coisas velhas e não ter vivido o novo nascimento em Cristo Jesus. Vamos falar do apóstolo Pedro. Preste atenção. Suscitar o velho homem é nós revivermos as coisas do passado sem termos passado, sem termos passado por essa transição. Reviver as coisas velhas é não ter vivido o novo nascimento em Cristo. Então, se eu estou vivendo as coisas velhas, trazendo à tona o homem antigo que eu sou, eu não estou em novidade de vida que é Cristo Jesus. Tá certo? Então eu preciso viver as coisas novas. Eu preciso viver Cristo e não viver do passado. Pedro fez isso. Pedro, quando estava no Getsêmani, isso aconteceu com Pedro. Jesus estava lá e Jesus estava naquela angústia que a Bíblia descreve para nós, quando Pedro tirou a espada para poder ferir o soldado. Isso aconteceu porque Pedro deixou reviver o velho homem. Pedro era muito oscilante, irmãos. Não seja oscilante como Pedro era, tá certo? Pedro oscilava muito. Pedro, em instantes, era um homem usado por Deus. Outro instante, ele era um homem que dava lugar ao diabo. O mesmo Pedro que falou que Cristo era o Cristo, porque Jesus testa seus discípulos dizendo assim, que estão dizendo quem sou eu? Que estão falando de mim aí? Vão dizer, estão dizendo que o Senhor é Elias, o outro vai dizer que sou apóstolo, é um profeta. Pedro vai se levantar e vai dizer, pá, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vai dizer para Pedro, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai. Ou seja, Pedro dá lugar a Deus para que Deus revelasse a ele que Cristo era o Cristo de Deus. Esse mesmo Cristo, esse mesmo Pedro mais à frente, vai ser usado por Satanás e Jesus vai dizer, sai, Satanás, eu te repreendo. Estava na vida de Pedro. Bipolaridade cristã. É você agora tá santo. Não, aleluia, glória, dá pulinho, né? Cheio do Espírito. Mas quando alguém pisa no seu calo, aí você agora é o velho Pedro. Agora eu vou puxar a espada, agora eu vou sentar a ripa. Estou falando aqui para todo mundo. São ovelhas assim, rebeldes dentro da igreja. São pastores também que não sabem cuidar das ovelhas como deveria. Pessoas que não foram chamados para ser pastor. Foi jogado pela janela, foram empurrados no ministério. Pessoas que fazem do ministério mercenarismo. E eu não estou aqui para isso, não, para passar doce na boca de leão. Não, eu não sou não, irmãos. Eu sou um homem que prega o evangelho da verdade. Eu sou um homem que falo da palavra de Deus. E não falo em interesses financeiros. Eu vivo a minha vida trabalhando, buscando de Deus. Mas trabalho, busco de Deus. Nada contra aqueles que vivem a sua vida pelo evangelho e se alimentam disso, porque Paulo era assim. Vivia disso. Os levitas, na época antiga, quando foi se levantar a tribo dos levitas, foi exatamente para que eles cuidassem das coisas de Deus e se alimentassem do que todo mundo fabricava, do que tudo produzia-se. Mas nós estamos falando aqui de uma vida espiritual plena. Se eu sou pastor, eu tenho que ter uma vida 100% espiritual plena. Eu consigo ser 100% santo, pastor? Não vou conseguir. Mas eu tenho que buscar esse 100%. Porque um dia estarei no céu. E lá eu vou estar na estatura de varão perfeito. Vou chegar aos 100%. Então eu tenho que viver para isso.
Pedro era assim. Pedro era difícil. Pedro vivia uma vida, às vezes, oscilante demais. Mas mesmo assim, Pedro era um homem voltado para Deus. Pedro deu lugar ao Espírito. E eu sei que Deus vai te abençoar muito, 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 muito através desse estudo, falando ainda da vida de Pedro e coisas mais que a gente vai prosseguir aqui com o nosso estudo em nome de Jesus, tá certo? Vamos lá? Não suscite o velho homem. Suscitar o velho homem é suscitar o homem. Suscitar o velho homem só nos leva à prática de coisas abomináveis. E as consequências são catastróficas. Olhe bem. Quando Pedro tirou a espada e arrancou a orelha de Malco, Jesus repreendeu Pedro. Pedro estava ali revivendo o velho homem. Todos os discípulos andavam com Jesus. Mas sabe quem que carregava uma espada? Pedro. Pedro carregava uma espada. E nesse momento Pedro parte para cima do soldado. Não é isso que Jesus quer. Se você tem desembanhado a tua espada física para guerrear, saiba que esta batalha não é nem contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as potestades espirituais do maligno, contra as hostes do mal. Se você está tirando a sua espada física com a força do seu braço, acha que vai vencer essa guerra, você está enganado, meu querido, minha querida. Você está enganado, amados. Você pode estar muito enganado achando que pode vencer com a sua própria força. Não. Disse o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Você não está batalhando contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Vamos ler a Bíblia? Evangelho de João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 18, verso 10 e 11. Vamos ler a palavra de Deus? Vamos prosseguir aqui com a nossa leitura. Eu vou botar aqui no telão para você entender melhor, tá certo? Vamos lá. Então Simão Pedro, vamos ler aqui comigo? Leia comigo aqui, ó. Então Simão Pedro, que tinha a espada, quem que tinha uma espada? Pedro. Desembanhou-os e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome desse servo era Malco. Versículo 11, vamos prosseguir? Mas Jesus disse a Pedro, foi que Jesus disse a Pedro, Pedro, põe a tua espada na bainha. Põe a tua espada na bainha. Imagina agora, tudo parou, irmãos. Porque eu penso nisso. Imagina que tudo tenha parado. Os soldados ali, aquela agonia para prender Jesus. Certamente alguém já segurando Pedro. Pedro com a espada e o soldado com a orelha no chão. Você vai tirar a sua espada, ou tem tirado a sua espada muitas vezes, para fazer coisas que Deus não mandou você fazer. O que é que você vai fazer? Guarda a tua espada. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu. Olha aqui, ó. O cálice que o Pai me deu. O cálice era para Jesus beber. E Pedro não poderia intervir nisso. Às vezes nós vivemos o velho homem e estamos intervindo no agir de Deus. Às vezes nós vivemos as coisas do passado e estamos intervindo naquilo que Deus quer fazer. E Deus está te mandando, guarda a espada. Deixa eu trabalhar. Porque o que é para mim, não é para você. Jesus está dizendo, o que é para mim fazer, eu vou fazer. Deixa que o teu tempo vai chegar. Aí você faz aquilo que é para você fazer. Mas o que é para mim fazer, é para mim fazer. Então Pedro vai ser repreendido por Jesus. Imagina, irmão, 3 anos Pedro esteve sendo discipulado pelo próprio Cristo. 3 anos. Discipulado por Jesus. Andou com Jesus. Comeu com Jesus. Viveu a multiplicação com Jesus. Andou por cima da água com Jesus. E teve essa atitude. Imagina aí na tua igreja
os novos convertidos que estão chegando. Imagina aí, pastor, os novos ovelhas que está sendo discipulado pelo Senhor, por você. Como é que vai ser? Se Pedro teve essa atitude de sendo discipulado pelo próprio Cristo, qual é a atitude que vai ter os seus obreiros? Qual é a atitude que vai ter o seu discipulado? Qual é a atitude que vai ter os seus líderes? Qual é a atitude que vai ter o seu rebanho de ovelhas? Isso serve para pastores, isso serve para líder, isso serve para obreiro, isso serve para liderado, isso serve para a igreja, para o crente. Então aquilo que eu vivo, eu não posso suscitar no velho homem. Eu tenho que viver em novidade de vida. Tá certo? Vamos prosseguir aqui o nosso estudo, que eu sei que Deus ainda tem muita coisa para falar com você. Tá bom? Deus te abençoe. Vamos lá. Não procure coisas velhas. Certo? O apóstolo Pedro, aí eu quero que depois você leia. Eu não vou ler esse texto porque vai ficar muito longo, tá certo? Mas eu quero que depois você leia lá Atos do Apóstolo, capítulo 5, versos 14, 15 e 16. Porque aí vai ficar muito longo, tá certo? Mas eu fiz um comentário aqui, a gente vai comentar sobre isso. Vamos descer aqui mais um pouquinho. Os enfermos e atormentados eram curados. Esse mesmo Pedro, que viveu tantas coisas do velho homem, mesmo sendo discipulado por Jesus, esse mesmo Pedro vai viver uma vida milagrosa, irmãos. Vai viver uma vida extraordinária diante de Deus. Vai viver uma vida fantástica. Deixa eu lhe dizer uma coisa, preste atenção. Pedro, esse mesmo Pedro, vai ter uma vida voltada da seguinte forma. A Bíblia vai nos dizer que com o passar do tempo, esse mesmo Pedro vai aguardar ser revestido de Deus. Quando ele é revestido de poder, como uma promessa que Jesus deixou, ficar em Jerusalém, aguardar até que do alto seja revestido de poder. Quando o Espírito desceu, quando a autoridade de Deus desceu sobre eles, eles agora partiram para pregar o evangelho preparados, firmes em Cristo e na força que tinha o Espírito Santo, que tem o Espírito Santo. Então, quando Pedro recebe isso, Pedro vai. O primeiro discurso de Pedro salvou 5.000 pessoas. O segundo discurso de Pedro, 3.000 pessoas. Pense aí. Mais de 5.000 almas para Cristo, mais de 3.000 almas no segundo para Cristo, mais de 8.000 almas aí, creio, aceitou Jesus, como a Bíblia relata, aceitou Jesus em 2 sermões, apenas 2 sermões. O que vai acontecer com Pedro mais para frente? A sombra de Pedro, quando passou por cima do enfermo, curou o enfermo. A Bíblia vai nos dizer nesse texto de Atos dos Apóstolos, que quando Pedro passava, a cura acontecia só com a sombra de Pedro. É esse mesmo Pedro, irmãos. É o mesmo Pedro, que deixou de viver as coisas velhas para se tornar verdadeiramente uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas passaram, e eis que Pedro agora se fez novo, é um novo Pedro. Pedro agora está caminhando na verdade do Evangelho. Aí as pessoas vão saber ao redor, sabe o que é que acontecia? Trazia a pessoa atormentada, endemoniada, coxo, manco, paralítico, do jeito que viesse. Traziam carregados essas pessoas para poder passar e ver onde é que estava Pedro, para poder o milagre acontecer. Pedro passava, o milagre acontecia. Isso é novidade de vida. Isso é deixar de viver as coisas do passado para viver as coisas do presente. É deixar de ser o velho homem para ser uma nova criatura. Tá certo? Então depois você dá uma olhadinha melhor lá nesse texto que você vai entender. Deus vai te abençoar ainda mais em nome de Jesus. A gente vai prosseguir para não ficar muito grande, tá bom? Vamos lá. A mentira e o velho homem. Você que tem hábito de mentir, é uma brincadeirinha, pastor. É mentira. Você que tem um costume de mentir, é só uma mentirinha. É mentira. Mas é mentira. Mas foi só uma brincadeira de 1º de abril. É mentira. Mentira é mentira. Mentira é coisa do diabo. A gente vai ver aqui. E mentira é a filha de Satanás. Ele é o pai da mentira.
Como pode você andar em mentira? Então você não pode andar em mentira. Tá certo? Vamos ler aqui? Acompanhe comigo. Quando Geazi, servo do Senhor, se deixou levar pelas enganações ou pela enganação do seu próprio coração, cometeu através da mentira um pecado muito sério e pagou por isso. Eliseu recebe Naamã. Quando Naamã chega, é curado porque obedece aquilo que o profeta falou. Vai lá, desce lá no rio, mergulha 7 vezes e tu serás curado. A princípio ele ficou enfurecido. Aqueles tantos rios belos que há por aí, eu vou mergulhar justo nas margens sujas do Rio Jordão. É lá. Ele foi, mergulhou, foi curado. Veio retribuir o profeta. O profeta disse, não quero. O profeta está dizendo, quem fez isso aí não foi eu, foi Deus. Então eu não quero recompensa. Não quero seu dinheiro, não quero tua prata, não quero nada. Geazi está de lado, ó, olhando. Geazi está olhando. Geazi era um homem que andava com Eliseu, servo. Estava ali para servir Eliseu. Mas o texto aqui vai falar que ele é servo do Senhor. Tá certo? Ele servia a Deus. Ao servir Eliseu, ele servia a Deus. Ele está de lado e sai correndo. Quando ele se despede, ele espera um minutinho de ser, ele não está muito longe, vou atrás dele e corre atrás dele. E inventa uma mentira, irmãos. Dizendo que Eliseu recebeu algumas pessoas em casa. Vou traduzir aqui em palavras simples para você entender melhor. Recebeu pessoas em casa e agora precisava de alguma coisa para presentear, para fazer alguma graça, como diz o brasileiro, né? Automaticamente ele disse, pede o que você quer. Ele disse, bom, eu quero umas mudas de roupa aí, 2 talentos. É mesmo, é. Era tanta coisa que ele amarrou em 2 sacos, juntou tudo, pegou 2 servos, levou e mandou os servos ir com Geazi. Naamã manda os servos ir para ajudar a carregar aquilo que ele tinha dado. Segundo a mentira de Geazi, Eliseu não pediu nada e não voltou atrás. Tinha ninguém lá para presentear nada, não precisava nada disso. Mas inventa uma história porque cresceu em seu coração um engano. Cresceu em seu coração a forma enganosa de se beneficiar. O que é que acontece? Ele fica doente, porque quando ele volta, Deus já tinha falado com Eliseu. E quando ele volta, se Deus já tinha falado com Eliseu, ele agora é desmascarado. Eliseu vai dizer para ele, por que deixou o engano entrar no teu coração? Tá certo? E a coisa muda de figura, então agora tu serás leproso. Segundo as Reis, segundo o livro dos Reis, capítulo 5, verso 20, vamos ler? Prossiga aí, vamos prosseguir com a palavra, com a leitura, em nome de Jesus, tá certo? Vamos lá. Então Geazi, servo de Eliseu, ali fala que ele era servo, mas ele era servo de Eliseu e a servir Eliseu, ele servia a Deus. Homem de Deus, disse, eis que meu senhor poupou a este sírio, Naamã, não recebendo da sua mão alguma coisa, do que trazia, porém vive o Senhor, bota o nome de Deus no meio, que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. Geazi intenta no coração dele fazer esse negócio aí, irmão. E a coisa fica estreita para o lado dele. O que é que acontece? Ele fica leproso. Lá na frente, nós vamos encontrar esse Geazi curado. Porque Geazi vai ser encontrado no reino, servindo. E Geazi é curado. Isso é um estudo que logo mais para frente eu quero trazer para você sobre a história e as coisas que a gente sabe sobre a cura de Geazi. A Bíblia fala pouco disso.
mas a Bíblia vai nos trazer referência de que ele foi curado. Mas pagou um preço, ficou leproso. Certamente se arrependeu do seu pecado e Deus teve misericórdia. Mas ficou leproso. A lepra que estava na vida de Naamã foi lá para a vida de Geazi. E eu sei que você não quer isso. Então não suscite as coisas enganosas no teu coração que ficaram no passado. Porque isso pode lhe trazer um prejuízo muito grande. Tá bom? Deus abençoe. Vamos prosseguir aqui com o nosso estudo em nome de Jesus. Tá certo? Não suscite o velho homem. Ao reviver a velha criatura, que era e já não deve ser mais, você pode cair nas piores ciladas. A exemplo, a mentira. Vejamos, vamos prosseguir, João 8,44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, lá no Jardim do Éden, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Tá certo? Quando ele profere mentira, fala do que lhe é. Ele é própria mentira. Próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Satanás é pai da mentira. Então, se eu vivo mentindo, estou suscitando o velho homem mentiroso que eu tinha lá atrás. Não posso de forma nenhuma procurar coisas velhas. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Então, se eu sou nova criatura, não posso mais viver em mentira. Não posso mais viver na lascívia, não posso mais viver na mentira, não posso mais viver na bebedice, não posso mais viver no adultério, na prostituição, na lascívia, como foi dito. Né? Uma vez alguém me perguntou assim, pastor, lascívia se aplica a homens? Sim, se aplica. Tem homens aí com as calças apertadas, tão apertadas que parece que vai torar. Com a camisetinha Baby Look apertadinha, toda apertadinha. É sensual, não, é sensual. Pecado. Não pode. Tanto é pecado para a mulher, quanto é pecado para o homem. Se o camarada está lá com a barriga grande, ele não quer vestir uma camisa apertadinha. Né? Por quê? Porque a barriga grande vai ficar feia. Né? Então ele veste uma camisa folgadona. Quando ele está com a barriga de tanquinho, né? Aí ele quer a camisa bem apertadinha. Quanto mais justa, melhor. Que é para poder mostrar o corpo perfeito que ele tem. Não. Aí é pecado. E chama-se pecado de lascívia. Ficou sensual, é pecado. Tá certo? Vamos prosseguir. Não procure coisas velhas, mas ficarão de fora. Olhe bem. Vai ficar de fora, não vai entrar. Esse ficar de fora de Apocalipse 22:15 é ficar de fora do céu. Não vai entrar no céu. Vai ficar de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer, preste atenção aqui nisso, ó. Queria que você acompanhe, e qualquer que ama e comete ou pratica, em outras Bíblias, a mentira. Vai ficar de fora. Tem mais coisas nesse texto do Apocalipse, mas eu quis frisar aqui nessa questão, porque aí é a questão que frisa a mentira. Não vai entrar. Aquela brincadeirinha sua de esconder alguma coisa de alguém em sua casa e dizer, não foi eu que peguei não, só para deixar alguém procurando, Jesus pode voltar num momento como esse. Você não sobe. Tá mentindo. Ah, mas dá uma mentirinha. Não. Vamos inventar uma história aqui para fazer uma surpresa para alguém aniversariante da minha igreja. Aí inventa uma história que não é verdade. Tá mentindo. Tá mentindo. Ah, mas é uma mentirinha, como eu vi outro dia um apresentador de televisão falar, eu não vou citar nome para a gente não ficar, não criar problema, né? Mas eu vi o apresentador dizer assim, é uma mentirinha do bem. Mentirinha do bem? Não existe mentirinha do bem não, irmãos. Mentirinha do capeta. Mentirinha de Satanás.
Mentirinha do diabo. É mentira. Tá certo? Pecado é pecado. Tem grau de pecado? Tem. Tem pecados, que os graus são maiores. Mas pecado é pecado. Todo pecado é. Mentira é pecado. Seja ela pequena ou grande, é pecado. Então vai ficar de fora. Eu não quero ver você de fora. Eu quero você lá no céu conosco, em nome de Jesus. Amém? Vamos prosseguir, que eu sei que Deus vai falar com você ainda mais. Não procure coisas velhas. A gente teve um probleminha aqui, mas eu vou ler para você vai entender. Ó. Escreveu na carta. Isso aqui vai falar da vida de Davi, eu já vou lhe explicar. Dizendo: ponde a Urias na frente da maior peleja, da maior força de peleja, e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Segundo Samuel 11:15. Se você ler esse texto lá, você vai ver, mas eu já li aqui para você. Davi se encanta quando ele chega na janela dos seus aposentos e vê uma mulher por nome de Betseba. Davi deseja aquela mulher, não era a mulher dele. Davi possui aquela mulher, não era a mulher dele. Davi engravida essa mulher, não era a mulher dele. Né? E depois chama Urias, para Urias ir para a casa dele. Manda Urias ir para casa de Urias. Vai, Urias, para casa. Você está cansado da guerra, Urias não vai. Sabe o que aqui Urias vai dizer? Sou servo fiel ao meu rei. Servo fiel ao Senhor. Não vou para casa, estamos em peleja, estamos em batalha. Só saio quando a peleja terminar. Davi dá um jeito. Manda chamar ele, come com ele, embebeda ele, manda ele para casa. Ele dorme na porta, mas não vai para casa. Dorme na rua, mas não vai para casa. Para ser fiel. Davi chama Joabe e diz: isso aqui é Joabe. Manda uma carta. Sabe por quem? Pelo próprio Urias. Urias era tão fiel que nem abriu a carta para ler. Se ele abrisse a carta para ler, imagina, irmãos. O próprio Urias levou a carta, Urias. Entregou a Joabe. Joabe leu a carta e viu que era esse pedido que Davi fazia. Põe a Urias na frente da maior força de peleja, onde a coisa está mais pegando. E retira-te de lá. Retirai-vos de detrás dele, para que ele seja ferido e morra. Davi cria um problema gigantesco por causa da mentira. Davi mente para Urias. Davi mente para os outros. Davi mente para um monte de gente. Davi cria em seu coração um pecado de adultério em sua vida. Davi criou em seu coração um desejo de cobiçar a mulher do próximo, que não pode, é pecado. Tem consequência. Urias vai morrer. Mas Davi vai pagar um preço. Deus cobra de Davi o pecado de Davi. Cobra a ponto de levar o filho. Eu falei aqui, lembra que eu falei que Betseba tinha engravidado? Betseba engravida, mas Deus leva o filho de Davi. Deus cobra de Davi. E Davi agora vai perder o filho por causa do seu pecado. O teu pecado pode ter atitudes catastróficas. Porque você está vivendo o velho homem. Está vivendo coisas do passado. E se você continuar vivendo coisas do passado, procurando coisas do passado, você vai ter problema o tempo inteiro. Mas eu tenho certeza de que Deus está falando no seu coração, vai falar mais até a gente encerrar. Aqui falta pouco, mas eu sei que você vai ouvir de Deus a palavra, vai atentar para Deus e vai saber que Deus está falando na sua vida. Porque senão você não vai conseguir chegar ao céu. Tá certo? Deus vai te abençoar grandemente, vai te encher de graça e vai te dar vitória. Tá bom? Vamos prosseguir, que eu sei que Deus ainda tem muito para falar contigo. Não procure coisas velhas. Olha o que eu disse. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes, onde a peleja estava travada. E saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o Heteu.
Davi faz uma armadilha e ele morre. Davi faz uma armadilha e morre Urias pelas mãos dos inimigos de Deus. Davi pagou caro por esse pecado, porque deixou a natureza velha entrar nele. Deixou a natureza antiga. Quando eu falo natureza velha, é a natureza do homem pecaminoso. Tá certo? A natureza do homem que peca. Do homem pecador de forma constante. Davi permite que isso entre na vida dele. E aí peca contra Deus. E peca feio. Se arrepende, pede perdão, certamente é perdoado por Deus, mas Deus cobrou. Deus não deixou de cobrar porque ele simplesmente se arrependeu, não. Deus perdoou, mas fez ele pagar um preço pelo que cometeu. Deus permite que o filho dele, Deus leva o filho de Davi, da mulher que ele mais amou, foi Betseba. Então não queira que Deus cobre de você um pecado que você está tirando coisas do passado para cometer. Já disse aqui que você fazia, não faz mais. E quem você era, não é mais. Amém? Amém? Eu sei que Deus vai te abençoar grandemente. Vamos prosseguir aqui em nome de Jesus com o nosso estudo. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi como ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Romanos, Paulo escreve na carta aos Romanos 6,6. O que é que Paulo escreve aos Romanos? Sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado. Presta atenção. O nosso homem velho já foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja desfeito. Se o seu velho homem não foi crucificado com Cristo, você precisa nascer de novo. Então o velho homem já não pode agir mais na vida cristã que nós temos hoje. O velho homem já não pode mais agir no seu ser, no seu intelecto, na sua mente, não. Aí Jesus, a Bíblia vai falar para nós dizendo assim, ó, não dê lugar ao diabo. Jesus vai dizer para Tomé assim, Tomé, seja crente. É necessário ser crente de verdade, acreditar de verdade. Então, para isso, Romanos 6,6, você tem que viver isso aqui, ó. Tem que viver isso aqui. Se você não vive, você vai ter problema. Então, viva a palavra do Evangelho de Cristo. Então, se eu tenho a plena certeza de que fui crucificado junto com ele, então eu não tenho mais o velho corpo. Agora eu tenho um corpo transformado, agora eu tenho uma vida transformada, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Vamos continuar aqui com o nosso estudo em nome de Jesus. Se somos novas criaturas, ter a certeza de ser uma nova criatura me leva a viver uma vida diferente. E assim sou justificado pelo Espírito Santo. Se eu tenho certeza, ó, que eu escrevi aqui para você, ó, ter a certeza de ser uma nova criatura me leva a viver uma vida diferente. Assim, sou justificado pelo Espírito Santo. O penhor do Senhor, o penhor do Senhor, o penhor do Senhor que virá requerer. A Bíblia diz que ele vai vir requerer o penhor. Sabe o que é penhorar, né? Penhorar é quando você vai tomar um empréstimo no banco, por exemplo, você não tem o que dar. Você não tem juro, não tem, sei lá. Você não tem como garantir. Aí você tem uma joia preciosa, um ouro, prata, uma casa, sei lá. Você leva no banco e dá de penhor. Você penhora e o banco lhe dá em dinheiro. Quando você tiver o dinheiro de volta, aí você vai no banco, leva o dinheiro, ele te devolve o penhor. Isso que foi feito conosco. Isso que foi feito com nossa vida. Então Jesus, ele penhorou o Espírito Santo para estar conosco. E vai voltar para buscá-lo. O Espírito de Deus é o penhor. Deus permitiu. E ele vai voltar para buscar o penhor. Então o penhor vai voltar. O penhor vai de volta para o lugar dele. O penhor vai de volta para o céu.
vai para a glória. E quando esse penhor subir, a igreja que é santa, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, vai subir também. Tá certo? Amém? Vamos prosseguir aqui com os nossos temas e com o estudo da palavra em nome de Jesus. Se somos novas criaturas, veja bem, se somos novas criaturas, as coisas precisam funcionar. Então, se eu tenho nova criatura, se eu sou nova criatura, a gente teve um probleminha aqui, a gente já vai consertar. Eu tenho certeza de que se eu vivo as coisas do passado, eu não sou nova criatura. Mas se eu vivo as coisas do presente, se eu vivo hoje, aí eu sou nova criatura. Ter a certeza de ser uma nova criatura me leva a viver uma vida diferente. Assim sou justificado pelo Espírito Santo. Tá certo? Já estou crucificado com Cristo. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo mais não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Entenda, se eu sei valorizar essa entrega de Deus, essa entrega de Cristo da própria vida por mim na cruz do Calvário, eu tenho que viver isso aqui, irmãos. Vivo mais não eu, mas Cristo vive em mim. Então eu vivo uma palavra que eu tenho certeza absoluta de que Deus vai viver em mim através de Cristo. E hoje eu vivo essa vida na carne, ó. Vivo na carne, tá certo? Vivo pela fé. Eu estou em pé porque eu tenho fé. E é essa fé que me faz me manter de pé. O apóstolo, o salmista Davi disse assim: deitei, dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Então eu ainda vivo nessa carne porque eu tenho fé de que essa carne vai ser transformada, é justificado em Deus, e eu vou ter um corpo glorioso, vou ser transformado para entrar no céu de glória, vou ter uma vida diferente diante de Deus. Então a minha vida precisa ser transformada. Eu tenho que viver a novidade de vida, senão eu não sou nova criatura. Amém? Deus abençoe a sua vida. Vamos prosseguir aqui em nome de Jesus. Ministério da Restauração, pastor Josinaldo Pereira agradece. Aqui eu coloquei onde você pode me encontrar nas redes sociais. Pastor Josinaldo Pereira Josinaldo Oficial, você vai me encontrar lá no Instagram. E pastor Josinaldo Pereira Oficial lá no YouTube. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Vou segurar isso aqui um pouquinho para você. Presta atenção. Eu tenho que ter a certeza plena de que a transformação da minha vida me faz reviver. O que é reviver? É que antes eu não vivia, agora eu vou viver. Então, se eu tenho Cristo em minha vida, sou nova criatura, sou transformado pelo poder do Altíssimo. Se eu tenho uma transformação do Altíssimo, eu tenho a plena novidade de vida do verdadeiro Evangelho. Então, se eu tenho uma certeza plena de que Cristo habita em mim, eu não posso ficar buscando as coisas velhas para viver. Você, por exemplo, que é casado, que tem uma esposa, que tem marido, que tem mulher, né? Você que tem o seu esposo, você que tem a sua esposa, que fica, como diz o bom baiano, cafungando, escafunchando. Escafunchando é um dito baiano. Escafunchando coisas velhas, ou seja, procurando, cavando coisas velhas. Você que fica procurando coisas velhas do passado do seu esposo, vai ter problema. Você que fica procurando coisas velhas do passado da sua esposa vai ter problema também. Tá certo? Então, não fique perguntando aquilo que você não quer ouvir. Não fique procurando aquilo que você não quer encontrar. Tá certo? Não fique em busca daquilo que você não quer achar. Busque aquilo que você quer achar. Deus disse assim na palavra, buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscar, não é de qualquer jeito, é de todo o vosso coração.
Então você vai buscar a Deus de todo o vosso coração e vai encontrar Deus. Se você não busca a Deus, você não vai encontrar. Mas Deus em Cristo abençoe a sua vida. Deus em Cristo te encha de graça. Deus manifeste a glória dele sobre a sua vida e te faça crescer espiritualmente. A Bíblia ainda vai falar para nós sobre a questão de autoridade de Deus em minha vida. É um outro tema que depois eu trato com você. Mas eu preciso reconhecer, se eu sou nova criatura, a autoridade que o Espírito de Deus vai agir. Com que autoridade? A autoridade que o Espírito de Deus vai exercer em minha vida. Então, se eu tenho essa convicção, eu sou nova criatura, eu sou transformado e o sol da justiça vai brilhar para mim, tá certo? Se você não é nova criatura, aceite Jesus como Salvador. Ah, pastor, mas eu já aceitei Jesus há muito tempo lá na minha igreja, eu sou crente. Aceita de novo, não faz mal nenhum, tá certo? Deus em Cristo te abençoe, abençoe a sua casa, abençoe a tua vida, abençoe o teu coração. Ore por mim, eu estarei orando por você. Pastor Josinaldo aqui em Salvador, ora por ti e você certamente vai estar orando por nós. Deus te abençoe, fica com o Papai do Céu, forte abraço e até o próximo estudo da palavra, estudando a palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.